Olá pessoal, eu recebi alguns questionamentos dos colegas de vocês a respeito das questões 1, 7 e 9 da primeira lista, tá? Então eu resolvi já resolver aqui para todos, porque daí se mais alguém tiver dúvida, já fica explicado assim para todo mundo, tá pessoal? Esse primeiro exercício da primeira lista aqui, ele é uma malha, não é? Eu tenho aqui somente uma malha. E lembrando que nessas listas aqui ainda não é para usar análise nodal, análise de malhas, né, que é o que a gente está vendo agora no conteúdo. Tá? Então eu vou usar aqui só leis de Kirchhoff e associação de resistores, tá? Que é o que cai nessa primeira lista aqui. Tá? Esse circuito aqui, como eu tenho uma malha, eu vou estimar que eu tenho uma corrente I circulando nessa malha, certo? Porque através dessa corrente I, eu consigo equacionar o circuito através da lei das tensões de Kirchhoff. Tá? Então, começando lá do canto inferior esquerdo, eu tenho aquela fonte de menos 20, tá? Mais 10I, certo? Lembrando então que essa corrente, sempre que entrar num resistor, ela vai causar uma queda mais menos. Tá? Então aqui eu tenho mais 10i, ela vem aqui, esse resistor de 6 ohms, vocês podem ver que eu tenho menos V1 aqui. Tá? Eu posso equacionar a tensão nesse resistor como sendo mais 6i ou menos V1, tanto faz, certo? Vocês que definem, e depois a gente vai ver que é a mesma coisa. Tá? A corrente dá a volta e ela vai ter uma queda mais menos nesse resistor de 8 ohms. Tá? Então, eu tenho ali menos 3V1. Tá? E eu vou equacionar aqui pelo V1 com a polaridade que está indicada. Certo? Então, menos V1 mais 6 mais 8i é igual a zero. Tá? Se eu manipular então essa equação, eu vou ter que 18i menos 4v1 vai ser igual então a 14. Tá? Então, pessoal, eu tenho aqui duas variáveis e uma equação. Tá? O que eu preciso então é relacionar a corrente I com a minha tensão V1. Tá? E essa relação eu tiro aqui desse resistor, certo? Porque nesse resistor a queda de tensão nele é a tensão V1. Tá? Mas eu tenho que prestar atenção com relação àquela convenção da lei de Ohm. Vocês lembram que a corrente sempre deve entrar pelo terminal positivo de tensão. Nesse caso, a corrente I está entrando pelo terminal negativo da tensão V1. Logo, a lei de Ohm me dá que V1 é menos 6 vezes I. Certo? Ou seja, ela vai ser negativa porque a corrente está entrando pelo terminal negativo da tensão. Tá? Lembra que eu falei lá daquela minha equação inicial, que eu disse que tanto fazia eu colocar ou 6i ou menos V1? Tá? Olhem aqui esse V1 na equação. Se ao invés do menos V1 eu tivesse colocado 6i, vocês podem ver que é a mesma coisa, porque V1 é igual a menos 6i. Certo? Então agora eu vou pegar esse V1 aqui e substituir nessa minha equação aqui de cima para calcular a minha corrente I. Certo? O I vai ser 0,333 amperes. Tá? Então o meu V1 é menos 6 vezes I, vai ser igual então a menos 2 volts. Tá? Só substituir o valor do I nessa equação aqui. Tá? E esse exercício também pede a potência no resistor de 8 ohms. Né? A gente, para calcular a potência, pode fazer a equação V vezes I, ou I ao quadrado vezes R, ou V ao quadrado sobre R. Né? Tanto faz. Então, isso aqui fica I ao quadrado vezes R.
tá? Que é 0,3333 ao quadrado vezes 8, que vai me dar uma potência então de 0,888 watts, tá? Que é igual àquela resposta que está dada ali no gabarito, que é 8 nonos, né? 8 dividido por 9 watts, certo? Então essa aqui é a resolução então do exercício 1 da primeira lista, tá? Passando agora então para o exercício 7, tá? O exercício 7 é esse circuito aqui, tá? Que ele está representado com esse terra colocado aqui, né? Lembrando que como esses 3 pontos são terra, é como se eu tivesse esses 3 pontos interligados assim, tá? Então, para resolver esse circuito aqui, eu vou começar associando as resistências de modo a simplificar o meu circuito e verificar quem é que está diretamente em série, diretamente em paralelo, e vou simplificando o circuito, tá? Então, começar a desenhar aqui de cima para baixo, tá? Eu tenho aquele ponto de 20 volts, né? Ele é 20 volts com relação ao terra, né? É uma diferença de potencial com relação ao terra. Aqui eu tenho 3 ohms e tenho nesse resistor de 3 ohms a minha corrente I1, tá? Então nesse ponto aqui vamos dizer que eu tenho aquele VA. Seguindo aqui eu tenho um resistor de 3 ohms com a minha corrente I2 indicada aqui. Tá? E aqui para baixo eu tenho aqueles 2 resistores de 6 ohms em paralelo. Então eu já vou associar eles e vai ficar um resistor de 3 ohms nesse ponto aqui. Tá? Eu continuo tendo o meu VB nesse ponto. Vocês podem ver no circuito original que o VB ele é a tensão no paralelo desses dois de 6 ohms, mas a informação da minha corrente I3 foi perdida. Tá? Então eu vou ter que voltar lá no circuito original quando eu quiser calcular a corrente I3. Tá? E aqui então eu tenho esse outro resistor de 3 ohms. Certo? Eu só associei o paralelo daqueles 2 resistores de 6 ohms. Tá? Nesse ponto aqui então, pessoal, eu tenho 2 resistores de 3 ohms em série e isso em paralelo com um resistor de 3 ohms. Tá? Então, se eu continuar simplificando esse circuito, eu tenho lá a minha fonte de 20 volts. Não precisa ser uma fonte, é uma tensão de 20 volts com relação ao terra, não é? A minha corrente I1 segue aqui, resistor de 3 ohms, e agora eu já vou associar todos esses resistores aqui da esquerda, ou seja, 2 de 3 ohms em série fica um de 6 ohms, em paralelo com um de 3 vai resultar um resistor de 2 ohms. Tá? Nesse ponto aqui eu continuo tendo o meu VA, certo? E aqui agora eu já posso calcular a minha corrente I1, né? A minha corrente I1 vai ser 20 volts dividido pelos 5 ohms, tá? Que vai ser um resistor aqui de 4 amperes, uma corrente de 4 amperes, desculpa. E a minha tensão VA vai ser essa corrente I1, não é? Vezes 2 ohms. Então, vocês podem ver que 4 amperes passa por 3 ohms e passa depois por 2. Tá? Então isso aqui vai resultar numa tensão de 8 volts. Certo? Voltando aqui então, pessoal, lembrando que sempre que eu vou fazendo circuitos equivalentes, não é? Ou seja, esse é equivalente ao circuito original, esse aqui é equivalente a esse circuito intermediário. Os pontos de tensão, por exemplo, VA e I1, que foram calculados no circuito mais simplificado, eles seguem valendo para o intermediário, seguem valendo para o original. Tá? Então, nesse ponto aqui, onde eu tenho, nesse circuito intermediário que eu tenho a tensão VA, eu já consigo calcular o meu I2. Tá? Ou seja, o meu I2 é aquela tensão VA dividida por 6 ohms. São esses 2 resistores
de 3 ohms em série. Tá? Isso aqui vai me dar uma corrente de 1,333 amperes. Tá? E com isso eu também consigo calcular o meu VB. Tá? Porque o meu VB vai ser igual a 3 vezes a minha corrente I2. Tá? Então daqui eu vou tirar que o meu VB é igual a 4 volts. Tá? Voltando aqui então para o circuito original, o que falta eu calcular é a minha corrente I3. Não é? Então, nesse circuito original eu sei que o meu VB vale 4 volts, então eu consigo calcular a minha corrente I3. Tá? Onde o meu I3 vai ser igual ao VB dividido por 6. Tá? Que vai me dar então uma corrente de 0,666 amperes. Tá? Então, corrente I1, 4 amperes, a corrente I2, 1,333 e 3, 0,666. Tá? Confere com o gabarito, tensão VA 8 volts, tensão VB 4 volts. Tá certo? Então essa aí é a resolução do exercício 7. Tá? Fica faltando agora, então, a gente ver como resolve esse exercício 9. Tá? Esse exercício 9 também é aquela questão de que os elementos estão desenhados de forma aí que fica um pouco difícil da gente enxergar. Tá? Mas eu vou aqui redesenhar o circuito para vocês enxergarem melhor. Tá? Vai ser o mesmo circuito, o circuito original, só que desenhado de forma diferente. Tá? Então eu vou começar por esse lado aqui. Tá? Eu desenhei aqui essa fonte de 20 volts, tá? E o resistor de 8 ohms. E nesse ponto aqui eu tenho o positivo da minha tensão V. Tá? Aquela fonte que está no meio do circuito, eu vou redesenhar ela aqui. É uma fonte de 18 volts, com a corrente I saindo do positivo da fonte. Tá? E aqueles dois resistores da parte de baixo ali, eu vou redesenhar desse lado aqui. Os dois em série. Não é? Vocês podem ver que eles estão em série. Um resistor de 6 ohms e um resistor de 3 ohms. Tá, pessoal? Aqui eu tenho o meu terra, né? Está indicado no circuito. E aqui eu tenho o negativo da minha tensão V. Tá? Então vocês podem ver que, por exemplo, aqui no lado direito eu tenho 6 ohms em série com 3 ohms, não é? Que vai me dar 9 ohms. E eu tenho 18 volts aplicados sobre esses dois resistores. Então daqui eu já consigo calcular que eu tenho 2 amperes circulando para esse lado do circuito. Certo? Esses 2 amperes vão ocasionar uma queda mais ou menos 12 volts aqui nesse resistor. Tá? E mais ou menos 6 volts nesse resistor daqui. Tá? Então eu só preciso saber a tensão nesse resistor aqui. Certo? Eu vou chamar isso aqui de mais menos V1, nesse resistor de 8 ohms. Tá? Para calcular o meu V1, então, eu vou aplicar a lei das tensões de Kirchhoff nessa malha da esquerda. Tá? Então eu tenho que menos V1 mais 20, né, mais 18 é igual a zero. Tá? Ou seja, o meu V1 é igual a 38 volts. Certo? Então, pessoal, eu sei que a minha tensão V, né, a tensão V é aquela que está sendo pedida, eu posso calcular ela, por exemplo, como sendo a tensão no ponto positivo menos a tensão no ponto negativo, né, com relação ao terra do meu circuito. Tá? Então,
A tensão no ponto positivo com relação ao terra é V1, certo? Menos a tensão no ponto negativo com relação ao terra. A tensão no ponto negativo aqui vocês podem ver que é essa tensão no resistor de 3 ohms, não é? Ele que está conectado ao terra também. Então seria V1 menos 6 volts. Tá? Então a minha tensão V aqui ficaria 32 volts. Tá? É só uma maneira de calcular, tá, pessoal? Eu poderia ter feito uma malha também, não é? Considerando que, por exemplo, que eu tivesse uma tensão V, não é, entre esses dois terminais positivo e negativo, tá? Então, se eu fizesse essa malha, no caso, tá? Só vou aqui fazer de outra maneira, tá, pessoal? Imaginem aqui, então, que entre esse ponto aqui, o V+, e esse ponto aqui, é como se eu tivesse uma tensão V, né? Positivo naquele ponto mais e negativo no ponto menos. Então eu vou fazer a malha aqui pelos resistores de 8 ohms e de 3 ohms. Tá? Então eu tenho menos V1, né? Mais V, mais 6, igual a zero. Tá, pessoal? Então menos V1 é menos 38, mais 6 fica menos 32, passa para o outro lado, V igual a 32 volts. Tá? Só outra maneira de calcular o que já foi calculado. Tá, pessoal? Então, eu preciso saber agora essa corrente aqui, tá? A corrente que vem circular para esse lado aqui. Eu vou chamar isso aqui de I1. Tá? O I1, pessoal, é a mesma corrente do resistor de 8 ohms. Tá? Então, eu consigo calcular o I1 como sendo V1 dividido por 8. Tá? Ou seja, 38 dividido por 8, que vai ser igual a 4,75 amperes. Tá? Então aqui eu tenho 4,75 amperes. Tá? Então, usando a lei das correntes de Kirchhoff nesse nó superior, eu calculo o meu I. Tá? Onde o meu I é a corrente que está entrando no nó, é igual à soma das correntes que estão saindo do nó. Então, 4,75 mais 2. Tá? E então é igual a 6,75 amperes. Tá, pessoal? E assim, então, determinamos aí a corrente I e a tensão V que estava sendo pedido no exercício. Tá bom?